Mais uma notícia: a defesa de Jair Bolsonaro pediu que o judiciário revogue a sua prisão domiciliar ou libere o contato dos advogados com o ex-presidente por telefone. A Procuradoria-Geral da República não incluiu o líder da direita na denúncia da suposta obstrução de justiça e, por isso, a defesa argumenta que ele deve ser colocado em liberdade. Os advogados também pediram o fim do uso da tornozeleira eletrônica, da proibição de manter contato com autoridades ou embaixadores estrangeiros e a proibição de se aproximar de embaixadas e consulados. Bom que a gente tem juristas, advogados também na bancada hoje. Passar para o Diego refletir sobre essa manutenção da prisão domiciliar, sendo que a Procuradoria não denunciou Jair Bolsonaro por obstrução de justiça, coação no processo judicial, enfim. Qual é a explicação para ele continuar em prisão domiciliar, hein, Diego? E uma manifestação do Supremo Tribunal Federal praticamente de forma tácita, né, Caniato? Porque, como você bem disse, houve o pedido expresso que foi completamente ignorado pelo Supremo Tribunal Federal, não se pronunciou. Então, o que justifica a manutenção da prisão de Jair Bolsonaro nesse contexto? Absolutamente nada. É possível, sim, existe por parte da jurisprudência das Cortes Superiores um poder geral de cautela que dá ao magistrado praticamente a possibilidade de fazer tudo dentro do processo penal, inclusive de ofício fixar essas medidas alternativas à prisão ou até mesmo a prisão cautelar de um investigado por um crime. Mas no caso de Jair Bolsonaro, quando nem mesmo a Procuradoria-Geral da República pede que essa prisão seja mantida, existe um gap muito grande aí, e aí não são tanto os efeitos jurídicos, que como o Túlio trouxe muito bem no seu comentário anterior, não dizem respeito àquilo que preconiza a lei no atual Estado democrático brasileiro, mas e sim aquilo que está dentro da interpretação jurisdicional, daquilo que muitas vezes o magistrado, em razão das nuances do fato político, adaptam para que fosse como se o legislador, ao editar a norma, tivesse a intenção A ou intenção B. Então, baseado nisso, pouco importa o que dispõe a lei, as garantias fundamentais, os direitos fundamentais de Jair Bolsonaro. Como é um caso de repercussão pública, como é um caso que mobiliza a agenda política do Brasil, será feito aquilo que a agenda política dos magistrados entender por bem. Então, realmente, é muito difícil. Você celebrou a presença de operadores do direito na bancada de hoje. Eu não sei se operadores do direito estão conseguindo resolver essas questões jurídicas que se mostram cada vez mais complexas no Brasil. Agora, Kriegner, é um episódio, no mínimo, peculiar, né? Mas que reforça aquela tese de que Jair Bolsonaro estaria sendo perseguido, né? Que as regras não estariam sendo aplicadas da maneira como deve com ele, né? Bom, e a prova disso, Caniato, é o que o Diego acabou de trazer aqui. Os operadores do direito não conseguem justificar com base na teoria do direito, né, nas leis e naquilo que está escrito, o que está sendo praticado. Vamos lembrar, o presidente Bolsonaro, ele é uma pessoa que está em prisão domiciliar, com uso 24/7 da tornozeleira eletrônica e vigilância constante também na sua residência. Então, é como se não fosse uma coisa, não fosse suficiente, né? Então, a prisão domiciliar é vigiada constantemente por policiais federais e aí ainda você tem a tornozeleira para saber o quê? Em qual cômodo da casa ele se encontra, a hora que ele vai para a cozinha, o momento exato que ele se desloca para o banheiro, qual é a relevância disso para o processo, né? E nesse momento também, qual é a relevância da prisão domiciliar para o processo que ele está vivendo agora, para essa etapa do processo. Isso precisa ser explicado pelos magistrados e, infelizmente, eu falo isso aqui, mas sabendo que não vai ter explicação nenhuma, porque, de fato, a Suprema Corte não tem trabalhado dessa maneira, apesar de adotar medidas inéditas no Brasil, inéditas em outros países e inéditas também no trato com o ex-presidente da República. A narrativa de perseguição, Caniato, ela deixa de ser uma narrativa e ela se torna um fato observado pela nação brasileira. Pois é, o Túlio também vai fazer um exercício aqui com a nossa audiência. O que pode explicar a manutenção dessa prisão domiciliar, que é uma preventiva, né? Importante lembrar a nossa audiência. Que direito é esse, Túlio? É um direito freestyle? Juridicamente, eu não consigo encontrar adjetivo para o que acontece nesse momento. Veja só,
Se Jair Bolsonaro não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por crime de coação no curso do processo, que é o que justificou as medidas cautelares que hoje são impostas contra ele, qual a necessidade, qual a proporcionalidade de se manter essas cautelares, se ele não vai responder pelo crime, né? Se as cautelares são acessórias do crime, se servem para garantir a efetiva condenação de um crime supostamente praticado, e se ele sequer é arrolado como réu desse crime, por que essa medida cautelar? E, aliás, se nós voltarmos um pouco no tempo, as medidas cautelares, muito embora elas são genéricas, né, há um poder geral de cautela do Supremo em relação a elas, mas vamos olhar os fatos no frigir dos ovos. Jair Bolsonaro mandou um alô para a manifestação de rua no 7 de setembro, motivo de cautelar. Jair Bolsonaro não pode usar as redes sociais. Por que Jair Bolsonaro não pode falar? Qual o problema da fala de Jair Bolsonaro, né? São medidas cautelares extremamente invasivas, não são proporcionais. Aí eu quero lembrar as pessoas que querem o sangue de Jair Bolsonaro, que vão transformar Jair Bolsonaro em Marte. E o sangue dos mártires, Caniato, que já foi a semente do cristianismo, pode ser o adubo que a oposição e o centro tanto precisam para as eleições de 2026. Pois é. Agora, Diego, é importante também a gente refletir sobre o uso desses episódios na comunicação que Jair Bolsonaro, seus filhos, o seu partido vão utilizar, né, nas próximas eleições principalmente. Ele é um ativo muito importante. Cada vez mais a gente escuta a manifestação das pessoas que o cercam defendendo essa tese de que ele é um perseguido, de que o processo contra ele não estaria correndo da maneira como deve, que, enfim, a gente poderia apontar uma série de elementos que foram destacados pelos filhos, principalmente, de Jair Bolsonaro. E você acha que essa situação acaba ajudando esse grupo político de alguma maneira, quando a gente olha para o processo eleitoral de 2026? A sua base fica inflamada diante de uma situação como essa? Caniato, eu vou fazer esse comentário traçando um paralelo com uma situação que eu tive a oportunidade de comentar aqui na Jovem Pan News também, em relação às eleições da capital, aqui do estado de São Paulo, no ano anterior. Em dado momento das eleições, as redes sociais do candidato Pablo Marçal foram derrubadas pela Justiça Eleitoral. O candidato, então, refez um perfil na rede social Instagram e em pouco tempo esse perfil atingiu uma quantidade milionária de seguidores. Então, eu acho que nada robustece mais a narrativa de alguém que se diz perseguido do que a própria perseguição. Então, claro que nós estamos lidando com a liberdade de uma pessoa, com filhos que estão vendo o seu pai sendo preso, mas do ponto de vista estritamente estratégico, do ponto de vista do marketing político, do marketing eleitoral, nada está ajudando mais a narrativa da direita, principalmente da direita bolsonarista, do que o que vem acontecendo com o Jair Bolsonaro. O Túlio disse muito bem, na tentativa de se apagar Jair Bolsonaro do processo eleitoral, estão de fato criando um mártir, e isso mobiliza. É sempre bom lembrar também de um episódio do próprio Jair Bolsonaro, a facada que Bolsonaro tomou durante o processo eleitoral de 2018 é tido como um dos elementos que favoreceram a sua eleição. Ora, um ato violento, um ato que tirou Bolsonaro de sua campanha. Bolsonaro ficou todo o primeiro turno afastado das ruas, aparecia por foto em hospital, fazia um vídeo com a fala embargada, enfim. Isso formou praticamente uma figura de um herói no processo eleitoral, alguém que o sistema faria de tudo para que não chegasse ao poder. O sistema está refazendo a mesma fórmula. É claro que Jair Bolsonaro hoje enfrenta uma situação política totalmente diferente. Está inelegível por decisão da Justiça Eleitoral, está agora rumo ao trânsito em julgado de uma condenação, haja vista a impossibilidade do recurso dos embargos de divergência de sua decisão na ação da trama golpista, mas nada muda o fato que também esses processos encadeados, a inelegibilidade mais a condenação criminal, também robustecem essa narrativa do martírio de Bolsonaro. O Bolsonaro é, de fato, o grande ativo da direita brasileira e, com esses atos, cada vez mais um ativo mais valioso. É importante também olhar
pelo retrovisor o episódio da facada, né, Kriegner? Mas você acha que, ainda que Jair Bolsonaro, ou pelo menos as pessoas que o cercam, utilizem esse argumento de perseguição, isso vai ter naturalmente um peso importante durante o processo eleitoral, mas um peso suficiente para transferir o capital político de Jair Bolsonaro para aquele que ele escolher como sendo seu sucessor ou a pessoa que irá representá-lo no processo eleitoral, que talvez tenha um peso colocar alguém que tem o sobrenome Bolsonaro. Eu não posso, mas minha mulher vai me representar, Michele Bolsonaro. Outra coisa é colocar alguém que também é defendido pelo Centrão, no caso do Tarcísio de Freitas. É o mesmo peso? E é importante que Jair Bolsonaro possa falar. Talvez essa é a dificuldade, inclusive essa reivindicação da defesa. Olha, ele precisa ser liberado dessa prisão domiciliar, ele precisa utilizar as redes sociais. Tem um peso, né, quando ele se manifesta pelas redes sociais. Olha, muito em breve talvez eu não esteja aqui com vocês, né, por conta da decisão da Justiça, mas a partir de agora, você que gosta de mim vai jogar suas fichas nessa figura que eu confio, entendeu? Tem essa reflexão sobre os próximos passos e os próximos capítulos quando a gente observa Jair Bolsonaro. Com certeza, Caniato, tem um peso sim, se ele puder falar ou não puder falar, né, vai ter uma diferença muito grande, mas não é o fim do mundo na questão da transferência de apoio, porque ele tem os seus interlocutores, ele tem ali, tem mantido, mesmo na prisão domiciliar, com autorização do ministro Alexandre de Moraes, ele tem mantido esse contato próximo a alguns interlocutores que têm comunicado e por vezes aí até criado um certo conflito em qual deve ser o seu abençoado, né, quem deve ser o ungido da vez. Agora, a questão da narrativa de perseguição, ela não beneficia só pessoas que tiverem o mesmo sobrenome do que o presidente Bolsonaro, de maneira nenhuma, até porque o país, por mais que perceba a questão da perseguição, quer a pacificação do país. Ninguém quer viver num cenário em que pessoas estão sendo perseguidas por pensarem diferentes de outras pessoas. Por exemplo, a gente teve o presidente Bolsonaro nos seus 4 anos de governo muito enfático a respeito do que ele era a favor e muito posicionado a respeito do que ele era contra, e você não teve um cenário de perseguição política com pessoas da oposição, né? Então, isso não é do brasileiro, essa questão da perseguição. A oposição, a defesa de valores, de ideias contrárias, o debate, o diálogo, isso sim é do brasileiro. Agora, essa questão da perseguição jurídica, a perseguição política nesse sentido agressivo e que vem cercear direitos, isso não é característica e não é também o desejo do brasileiro. E eu falo isso para dizer que não é só o público que vota no Bolsonaro que tem percebido essa perseguição. Na questão das penas, a maneira como isso está sendo feito, que a gente está discutindo agora, isso fura a bolha do bolsonarismo e levanta aí a sobrancelha de muitos juristas, influenciadores, pessoas em diferentes lugares aí do espectro político, ou talvez até sem mesmo um lugar do espectro político declarados, abertos à população, mas que falam, opa, isso aqui não está certo, isso aqui não deveria ser feito nem para um lado nem para o outro. Esses vão procurar por candidatos que reconhecem que existe um problema e que conseguem propor uma solução de pacificação. Aqueles candidatos, especialmente esses de esquerda e centro-esquerda, que vão negando e dizendo, não, a Suprema Corte tem lidado de uma forma perfeita, não existe falhas nas decisões aí da Suprema Corte, não existe questão de perseguição. Esses que negarem e que diminuírem, menosprezarem a inteligência do povo brasileiro, esses sim vão perder apoio. Agora, aqueles que reconhecerem e que propuserem uma solução para a pacificação, esses vão ter mais respeito e vão ter os ouvidos da população. Não precisa ter o sobrenome Bolsonaro, não. Interessante isso. Túlio, você acha que a defesa para a volta da normalidade deve nortear grande parte das discussões e dos debates para a campanha eleitoral de 26? Você acha que esse vai ser um tema que deve capturar, inclusive, o eleitor? E a gente pode refletir sobre muitos aspectos, né? A necessidade de votar em figuras diferentes, que pensam diferente no Senado Federal, Câmara dos Deputados, talvez, inclusive, candidatos para os governos do Estado, até o presidente da República, enfim. Isso deve nortear parte dos debates? Com certeza, Caniato. O desejo de pacificação
é um desejo de boa parte do eleitor brasileiro. E nós temos vários tipos de pacificação. A pacificação em relação a esses julgamentos recentes, do 8 de janeiro, de Jair Bolsonaro, a pacificação em relação aos Estados Unidos, porque hoje nós temos uma temperatura e pressão dessa negociação com os Estados Unidos. Na época da eleição, nós vamos ter um outro efeito econômico. Então, essas questões, realmente, elas serão importantes e fundamentais. E por um detalhe também muito interessante, Caniato, nós não vivemos também pelo sentimento do eleitor uma simples polarização entre direita e esquerda. Existe um eleitor de centro, não é um eleitor do centrão, não é um eleitor que quer votar em candidatos do centrão, mas é um eleitor despolarizado, é um eleitor que não necessariamente gosta da bolha bolsonarista ou gosta da bolha do Lula. É um eleitor que gosta de um perfil mais moderado, de um perfil menos populista, de um perfil mais discreto. E é esse eleitor, olha só, que decidiu as últimas eleições. Porque nós temos 1/3 de bolsonarismo, 1/3 de esquerda que vota no Lula, e o que está no meio é quem decide. E quem decide as eleições provavelmente vai querer uma figura mais pacificadora, uma figura que possa aliar um discurso de boa gestão, de técnica, de sem esse enfrentamento. Aconteceu, volto a dizer, nas últimas eleições aqui para a Prefeitura de São Paulo, tanto quanto o Bruno Covas, como em relação ao Ricardo Nunes. Um discurso mais moderado, mais técnico, acabou conquistando esse eleitor que é o fiel da balança. Então você tocou num ponto fundamental, Caniato. Nós precisamos olhar lá para frente, e lá para frente a questão da pacificação em torno da figura do candidato será importante.